que a gente também não quer. Seguindo aí, o início da cadeia de custódia. O início da cadeia de custódia, ele ocorre lá no Código de Processo Penal. Veja que esse artigo 6º eu trouxe do Código de Processo Penal e o pacote de anticrime não alteram nada. E lá está dito que logo que tiver conhecimento da prática de infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado e a conservação das coisas até a chegada do perito. Isso é de fundamental importância. A gente ter essa capacidade de reconhecer o que é relevante para a nossa atividade e, em seguida desse reconhecimento, a gente fazer o isolamento, fazer a preservação desse vestígio. Seguindo, quais são os requisitos, então, para a efetividade da lei? Para a efetividade das novas regras da cadeia de custódia. A gente tem que ter investimentos institucionais em capacitação, né? Essa formação continuada do profissional é de grande importância. E eu falava no início, na nossa atividade, precisamos sempre estar retornando para a academia. Precisamos sempre estar retornando para a escola para nos assenhorar desses novos conceitos, desses novos institutos, sob pena de nos transformarmos em ex-profissionais. E a formação continuada, esse desafio que a gente tem aqui agora, é justamente nesse sentido. A instrumentação, e aí eu me refiro aos EPIs. É necessário a questão de valorização do servidor, a questão de cuidado, e isso aí é uma responsabilidade da administração, tem sido uma preocupação constante na nossa delegada-geral, doutora Heloísa, até porque criou um departamento exclusivo, né, de valorização profissional, de cuidado com o servidor. Então, a compra de EPIs é importante para garantir a segurança, eu digo mais, a biossegurança dos nossos servidores, porque, eventualmente, em determinadas situações, entramos em contato com elementos químicos, com elementos biológicos, e é indispensável que nossos servidores estejam protegidos contra eventuais contaminações. A estruturação física, e aí eu me refiro às centrais de custódia, que atualmente nem a Bahia, nem nenhum estado tem ainda uma central de custódia estruturada, muito embora eu já tenha notícia que a Polícia Federal vem fazendo isso, mas é necessário a estruturação dessas centrais de custódia, sob pena de não se ter efetividade da nossa lei. Transporte e logística. Veja, isso é tão importante que o nosso MOP, né, que é justamente o sistema no qual a gente trouxe a ficha de acompanhamento de vestígio, também o nosso agente de campo, ele exige a necessidade que seja registrado qual o veículo que vai fazer o transporte daquele vestígio. É mais uma história cronológica do vestígio, é mais uma documentação desse vestígio. E sistemas integrados, né? Ou seja, é importante que todo o sistema que seja elaborado, pensado para o controle dos vestígios, consiga a interoperabilidade com os nossos sistemas, com o PPE. Porque não tem como hoje se fazer um trabalho de qualidade se a gente não tiver sistemas integrados. Então, a gente defende que, além desse sistema integrado, o acesso mesmo a esses laudos seja feito por links que sejam disponibilizados especificamente para aquela autoridade que tem interesse naquele determinado vestígio, e a autoridade, por sua vez, só vai ter contato e acesso àquele vestígio contido no link. Seguindo aí. Bom, agora a gente pretende falar um pouquinho sobre a parte legal. As inovações trazidas pelo pacote anticrime. E a principal delas está aí no artigo 158b,
no qual ele diz que a cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Eu gostaria de ressaltar aqui que o legislador aqui ele foi muito detalhista. Não é comum a gente ver numa matéria processual esse nível de detalhamento. Na matéria penal, não. Por conta do princípio da tipicidade, o crime ele tem que ser típico. Ele tem que ter o verbo e todas as circunstâncias presentes na descrição legal para configurar crime. Na lei processual, não necessariamente. Aqui o legislador inova. Ele traz uma riqueza de detalhe em cada uma dessas fases, em cada uma dessas etapas, são 10 no total, e ele traz com riqueza de detalhes o que é que significa cada uma delas. E vamos lá. Primeiro ele começa no reconhecimento. Então, se alguém te perguntar a partir de hoje, em que momento começa a cadeia de custódia, meus amigos? Pode afirmar, sem medo de errar, a cadeia de custódia tem início no reconhecimento, que é o ato de extinguir um elemento com potencial interesse para a produção da prova pericial. Em seguida, vem o isolamento. Você conseguiu reconhecer qual é o perímetro, qual é o que é que vai ser interessante para o seu trabalho de investigação? Ótimo. Reconheceu ele, conseguiu determinar esse perímetro, vamos providenciar agora isolar. Isolar é o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato, mediato e relacionado. E aí, dois aspectos que eu quero chamar a atenção. Primeiro, para essa divisão, essa diferenciação, o que é o ambiente imediato, mediato e relacionado. O ambiente imediato é aquele exatamente onde se encontra o vestígio, onde se encontra o corpo de delito, onde o crime aconteceu efetivamente. Esse é o ambiente imediato. Mas as localidades adjacentes, a gente poderia definir como o ambiente mediato. É onde você foi deixado uma arma do crime, é onde você encontra uma mancha de sangue, é onde você encontra uma peça de vestuário, um sapato, algo que tenha relação com aquele crime. Então, esse é um ambiente também importante, que deve ser isolado e preservado. E o terceiro é o ambiente relacionado, que é aquele ambiente que ele não está dentro do perímetro onde aconteceu o crime, nem de forma imediata nem imediata. Ele é relacionado porque ele é distante. E naquele caso de O.J. Simpson, é importante que a gente destaque o que aconteceu foi justamente isso. A luva foi encontrada na casa dele. O crime foi praticado na casa da ex-mulher dele. Então, a luva foi encontrada num ambiente relacionado e não estava devidamente documentado. Isso não foi registrado. E aí a defesa disse, mas quem me garante que isso não foi manipulado? Quem me garante que material genético dele não foi adicionado a este vestígio? Então, o cuidado que a gente tem é justamente isso, é reconhecer o que é um ambiente mediato, o que é um ambiente imediato, ou seja, onde exatamente o crime aconteceu, e onde é o ambiente relacionado. Agora, outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que, uma vez isolado, o outro verbo que a lei traz é preservar. E aí, via de regra, a gente costuma ver policiais que isolam, colocam aquela fita zebrada, mas adentram, passam por ali, pegam o documento para ver de quem se trata, recolhe os cartuchos. Infelizmente, a co-irmã às vezes costuma fazer isso, recolher os cartuchos para que não desapareça, para que não sejam subtraídos, mas isso viola o local do crime. Isso pode ser uma alegação de quebra da cadeia de custódia. Ficou-se acertado no início da discussão, da implementação da cadeia de custódia, que cada uma das forças ficaria responsável pela sua formação. E eu tenho certeza que a Polícia Militar, o DPT, e nós estamos aqui nesse desafio de trazer e de debater esse tema de cadeia de custódia e avançar no sentido de que os nossos policiais não podem, uma vez isolado,
não podem acessar o corpo de delito, não pode mexer o corpo para tirar a identidade, não pode recolher cartuchos sob pretexto de que a população pode subtraí-los. O ambiente tem que ficar preservado, até porque uma mancha de sangue ali pode ser uma informação relevante para o perito. E se esse local é adentrado, pisa nessa mancha de sangue sem perceber, o perito, quando chegar, ele já percebe que o local não está devidamente preservado. E ele tem informações relevantíssimas a partir de uma pequena mancha de sangue. Ela faz o gotejamento dela, ele consegue estabelecer se naquele momento, se a vítima estava em deslocamento, se a vítima estava parada, se a vítima estava de pé, se a vítima já estava caída, porque o momento que o gotejamento do sangue cai, ele forma uma estrela que eles conseguem medir e tirar várias conclusões. Ou melhor, estabelecer a dinâmica dos fatos. Isso é importante. É por isso que o local tem que estar preservado. O terceiro item aqui, que a própria lei traz, é a fixação. Vejam, meus amigos, a fixação já é uma etapa atribuída aos peritos. O perito é responsável por fazer essa fixação, que é uma descrição detalhada do vestígio, conforme ele se encontra no local do crime ou no corpo de delito. É a posição na área do exame, podendo ser ilustrada com fotografia, podendo ser ilustrada com filme, com um croquis, sendo indispensável a descrição de tudo isso no laudo pericial. Agora, eventualmente, cabe sim à Polícia Judiciária fazer essa fixação, sob pena até mesmo de não perder aquele vestígio. E aí eu trago aqui um exemplo clássico que aconteceu comigo. O plantão se data, recebo a ligação de um policial que tinha ocorrido um homicídio, crime de homicídio na região metropolitana. E no local exato do homicídio, tinha a moto da vítima, o corpo lá com as marcas de perfuração por arma de fogo, e numa região de Baré. A gente foi feita a solicitação de perícia, de remoção, mas demorou. A perícia demorou para chegar, que é a região metropolitana. E a maré estava subindo. E aí, pouco tempo depois, ele me liga e informa, pedindo uma orientação, o que deveria fazer, porque a maré estava subindo e sobe muito naquele local, certamente seriam arrastados o corpo e a moto. E aí, de imediato, eu disse, não, nós não podemos, é importante a preservação, é importante o isolamento, mas a gente não pode perder esse vestígio. A gente precisa, então, fazer a fixação dele. O que é que você vai fazer? Você vai filmar, você vai fotografar, você vai descrever, fazer um relatório minucioso de tudo que você encontrou ali, cartuchos, a posição que estava o corpo, o horário e, principalmente, o motivo que a maré estava subindo, e certamente esse corpo e essa moto seriam arrastados. E aí ele fez isso, recolheu o que poderia ser recolhido ali, fotografou tudo, filmou e esperou a chegada da perícia, mas com o corpo já em outro local. Com isso ele fez o quê? Uma fixação preliminar, precária, mas foi feito. Depois vem a coleta. A coleta é o ato de recolher o vestígio que será submetido ao exame pericial, respeitando as suas características e a natureza. E as características que a gente fala é justamente essas características biológicas. É um vestígio biológico, é um vestígio químico, né? Qual é a natureza desse vestígio? Isso é muito importante para saber qual o tipo de coleta será feita. E quem tem a expertise para fazer isso são os peritos. Bom, os próximos itens aqui, a gente vai falar agora sobre o acondicionamento dos vestígios. Ele é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada. E aí eu já chamo a atenção para o cuidado que temos que ter na nossa atividade, de não embalar na mesma embalagem, não colocar na mesma embalagem arma desmuniciada e o projétil. Por quê? Porque essa arma colocada em uma embalagem juntamente com a munição pode retornar para a câmara,
retornando para a câmara, há o risco de um disparo acidental. Então, o correto é a gente colocar a pistola em uma embalagem e os cartuchos, os projéteis em outra embalagem, tá certo? Para evitar qualquer risco de acidente. Então, ele deve ser embalado de forma individualizada, de acordo com as suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise, com a anotação de que aí, novamente, a documentação, a história cronológica do vestígio, data, hora, nome de quem realizou a coleta. Isso é muito importante. Em seguida vem o transporte, que é o ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas, seja de embalagem, de veículo, temperatura, de modo a garantir a manutenção das suas características originais, bem como o controle e posse. Depois a lei fala no recebimento. Está vendo como ela é detalhada? E recebimento é o quê? É o ato formal de transferência da posse do vestígio, que deverá ser documentado com um mínimo de informações referentes ao número de procedimento, à unidade de polícia judiciária relacionada, ao local, nome de quem transportou, o código de rastreamento. Um parêntese, esse código de rastreamento, meus amigos, não é necessariamente aquele numeral que vem nas etiquetas, não é aquele numeral que vem nos lacres. Esse código de rastreamento é um código que o MOP gera, que é através desse código que a gente vai conseguir localizar onde exatamente encontra-se o vestígio. Chamando a atenção que uma nova funcionalidade do PPE permite a impressão de uma etiqueta. E a gente pode imprimir uma etiqueta com código de barra, coloca o vestígio dentro da embalagem, e embalagem, já temos sim embalagem disponível, pode solicitar ao DLOG, que tem vários tipos de embalagem lá, o DLOG vai fornecer a embalagem, e sem contar as demais embalagens que temos lá disponíveis no DPT, que está num processo de distribuição aqui, que foram de embalagens compradas numa ata de preço, que a Polícia Civil aderiu a essa ata de preço, ata de registro de preço, e adquiriu um volume, uma grande quantidade de embalagens junto à Senaz. Então, agora o recebimento é o ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com o mínimo de informações referentes ao número do procedimento, à unidade judiciária relacionada, ao local de quem o nome de quem transportou o vestígio, é esse código de rastreamento. Vamos seguir, por favor? Processamento. Processamento é o exame pericial em si. É a manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada. Ou seja, em poucas palavras, é a perícia. É o trabalho específico que o perito vai fazer. É o trabalho científico, é um trabalho técnico, né? E aí surge a pergunta, tá, e se o vestígio está devidamente embalado e lacrado, como o perito vai acessar esse vestígio sem quebrar a cadeia de custódia? Primeira coisa, meus amigos, ele vai romper o lacre, vai documentar a hora, a data, o local e a motivação que ele está rompendo aquele lacre, no caso, realizar a perícia, esse processamento da perícia, faz o trabalho dele, registra tudo, em seguida lacra de novo, coloca em nova embalagem, pega a embalagem antiga, deposita na embalagem nova, pega o lacre antigo, deposita na embalagem nova, lacra tudo e aí encaminha para o armazenamento, que é o procedimento referente à guarda em condições adequadas do material a ser processado, guardado para a realização da contraperícia. Novamente chama atenção. O que é essa contraperícia? É o momento em que a defesa, tendo acesso ao laudo, ela pode simplesmente contestar. Quando a defesa tiver vistas ao processo e tiver acesso a esse laudo pericial, duas possibilidades surgem, meus amigos. Ou ela concorda com o laudo pericial, tudo ok, e aí não há controvérsia a ser dirimida, ou ela vai contestar o laudo. Mas vejam, o laudo é um trabalho científico,
E para isso ela vai precisar de um assistente técnico. É um outro profissional que vai submeter aquele vestígio a uma contraperícia para ou concordar com o laudo ou simplesmente discordar. Uma vez discordando desse laudo, ele vai apresentar a sua conclusão em um relatório. Isso vai ser juntado aos autos e caberá à autoridade judicial, tomando conhecimento do laudo oficial, tomando conhecimento do laudo do assistente técnico, decidir qual dos caminhos ele vai seguir. Isso na hipótese, é claro, que haja contradição entre um e outro. Mas a partir daí, a partir desse momento, não há mais controvérsias. Então me parece que esse deveria ser o marco legal para o descarte desse vestígio. Porque, como a gente vai ver no último ponto, o descarte, que é o procedimento referente à liberação desse vestígio, né, que ele demanda de uma autorização judicial, ele se torna muito incerto. Porque, infelizmente, os processos penais são demorados, leva muito tempo um processo penal e, consequentemente, a tendência é tornar essa central de custódia totalmente inviável, difícil, pelo menos, de organização, de controle e de ser algo realmente eficiente. Seguindo. Bom, para que possamos ter segurança jurídica, para que possamos ter um trabalho organizado, profissional e eficiente na cadeia de custódia, foi decidido, aqui no âmbito das Forças de Segurança do Estado da Bahia, o mapeamento desse processo de cadeia de custódia. Esse é um processo de grande relevância, porque a gente vê aqui todas as instituições envolvidas estão representadas ali, ó, começando pela PM, que é o primeiro que chega no local do crime, né, via de regra. Hoje também a Guarda Municipal, que está na rua, tem chegado com mais rapidez ao local do crime. Em segundo, ali na segunda raia, a azulzinha, temos a Polícia Civil, que é quem precisa estar lá também para requisitar a perícia, para acompanhar o trabalho pericial. E, por fim, lá temos o Departamento de Polícia Técnica, que são os peritos que vão fazer justamente esse trabalho pericial no local do crime. Então, veja, aí cada uma desses retângulos ali traz uma atividade. E essas atividades, em regra, começam com um verbo. É um verbo que já traduz de forma bem resumida, bem objetiva, qual é a atividade que precisa ser exercida pelo aquele servidor da segurança pública. Ah, mas eu não consigo. É difícil, eu não me lembro exatamente essa atividade em que consiste. Na metodologia do mapeamento por processo, além de ter o mapa, a gente tem um POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, onde a gente consegue descrever cada uma dessas atividades com detalhes. Então, quem tiver dúvida no mapa, vai no POP, lê e entende qual é exatamente a sua função. Quais são os requisitos, quais são os cuidados que devem ser mantidos para a preservação da cadeia de custódia. A ideia é que cada uma das unidades tenha um mapa desse afixado e que possa ser facilmente consultado. Atualmente, no site da SSP, já tem disponível este mapa de cadeia de custódia, que pode ser perfeitamente acessado, que foi um mapa aprovado pela portaria assinada pelo secretário de Segurança Pública. Temos também uma portaria assinada pela delegada-geral, doutora Heloísa, que traça todos os requisitos, todos os procedimentos, todos os protocolos referentes à cadeia de custódia. Mas não nos contemplamos apenas em mapear todo o processo da cadeia de custódia. Vamos à frente. Vamos seguindo aí no próximo slide, que a gente vai ver o mapeamento do local de crime. Pode passar, por favor? Bom, esse é o mapeamento do isolamento do local de crime. O isolamento é tão essencial para a gente que a gente resolveu fazer um mapa específico, tá? Para evitar justamente que esse vestígio não fosse devidamente isolado, não fosse devidamente preservado. E aí tem todo o passo a passo, né? Todas as atividades. Então, verificar a existência de vítima ou sobrevivente. Essa seria a primeira providência.
E ali abrem-se duas possibilidades. Há sobrevivente? Se há sobrevivente, providência número 1, prestar socorro. Porque nós somos os primeiros garantidores dos direitos humanos. Estamos aqui para garantir a vida. Então, se há vida, não há que se falar em preservação do local de crime. É necessário socorrer essa vítima. E a perícia vai ser feita, mas vai ser feita diante do que permanecer naquele local. A vítima precisa ser socorrida. Não há vítima. Se constatou que não há nenhum sobrevivente. Então, qual é o trabalho? Reconhecimento. Lembra? A gente falou, o primeiro item lá, reconhecer qual é o local de interesse. E em seguida, delimitar o perímetro. Reconhecer o perímetro é importante para a gente saber o que é que vai ser isolado. Isolou. Terceiro passo, preservar. É importante a preservação, tá, desse local do crime. Buscar identificar vestígios no local do crime ou no entorno também. Buscar vestígios próximos ao corpo. Preservar adequadamente, está ali, preservar adequadamente os vestígios encontrados no local e evitar que se altere o estado das coisas e do local. Esse também é um mapa que está lá já disponível no site da SSP, ok? Seguindo, por favor. Bom, a gente traz aqui alguns pontos críticos nesse processo de cadeia de custódia. Eu cito aí a questão das armas. As armas pelo volume. São muitas armas apreendidas. Hoje tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que proíbe que os fóruns, que os juízes aceitem armas e depositem armas na sede dos fóruns criminais. Isso para evitar, evidentemente, aquelas situações de ataques, né, para resgate de arma que já ocorreu, e então há uma proibição. E aí também nas delegacias há esse risco. Então, o local correto onde essas armas devem permanecer é na central de custódia. A grande questão é retirar esse grande volume de armas que atualmente tem nas unidades. Atualmente, a gente tem uma parceria aí com o batalhão de choque da Polícia Militar, e algumas armas que já estavam lá nos fóruns foram devolvidas pela Justiça Criminal, e cerca de 4.000 armas, mais ou menos, estão depositadas lá num depósito no choque, à disposição do Instituto de Criminalística, porque, segundo a lei, cabe aos institutos de criminalística a gestão das centrais de custódia. Uma outra questão são as drogas. As drogas, elas precisam ser, após a perícia, ser incineradas, porque o volume é grande e a depender há risco de perdimento dessa droga. Então, o ideal é que após o exame de constatação, após a contraperícia, essas drogas sejam rapidamente incineradas. Os veículos, a questão dos veículos também, pelo volume, né, hoje as unidades, principalmente no interior, ainda algumas preservam esses veículos. A doutora Luísa tem tido o cuidado, com o apoio da Corregedoria, de recolher das unidades requalificadas todos os veículos, todos são recolhidos em parceria com o Detran, levados por um pátio e encaminhados para leilão. Quando se trata de veículos vinculados a inquérito, depende de uma ordem judicial e a gente já tem uma representação, é necessário fazer uma representação para leilão desses veículos. Quando são veículos não vinculados a inquérito, eles podem ser diretamente levados a leilão. Para isso, só precisa uma declaração da autoridade policial informando isso, que aquele veículo, muito embora esteja na unidade, não tem vinculação a nenhum inquérito. E o Detran ou as Seretrans do interior vão recolher esses veículos e levar a leilão. A outra questão aqui que a gente traz são as provas digitais. As provas digitais é um ponto crítico pela dinâmica. No mundo digital as coisas são muito rápidas. A evolução é rápida, constante. E isso pode gerar uma certa obsolência. E então isso preocupa, que a gente vai precisar sempre ter muito cuidado com os vestígios digitais. Os vestígios biológicos e químicos da mesma forma.
pelo risco de contaminação, a gente não pode, de forma alguma, se expor a uma contaminação com um vestígio biológico ou um vestígio químico. Seguindo